Nossa conversa de hoje é sobre o novo bote que a esquerda está tentando dar para atingir o nosso presidente Jair Bolsonaro. Mas antes de começarmos o nosso assunto de hoje, eu peço mais uma vez que você ajude o canal, inscreva-se, deixe o seu joinha patriótico para que esse vídeo tenha mais relevância e o YouTube ofereça ele para mais pessoas. Deixe o seu comentário, eu gosto de ler e respondo a todos. E compartilhe esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, para que a gente possa entrar em mais lares de patriotas e levar aquelas notícias que a mídia podre, a mídia comprometida não divulga, certo? Então, vamos à vinheta e o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é sobre um novo bote que a esquerda está tentando dar, depois de todas as ações que o governo tomou. A esquerda está vendo que está chegando o final do seu tempo. O envio... A esquerda dizia que o presidente era culpado por causa que não tinha vacina, não sei quem. Então teve um envio maciço de vacina para todos os estados, que nós estamos com só 50% das doses aplicadas. Inclusive o governador aqui do estado do Rio Grande do Sul admitiu que está retendo doses. Não sei para quê, se a orientação do Ministério da Saúde é que todas as doses sejam aplicadas, porque estão sendo produzidas mais doses para a segunda fase, que será daqui, sempre em torno de 20, 25 dias depois da primeira. Envio maciço de dinheiro por estados, onde os estados receberam bilhões de reais, e inclusive dinheiro destinado ao combate dessa gripe chinesa e dinheiro para uso livre, que o Estado poderia usar para qualquer coisa que o desejasse. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Dudu Lactose usou para pagar a folha de pagamento, usou para outras coisas e não usou para a pandemia. Daí, o presidente Bolsonaro pediu para o STF que em uma ação de inconstitucionalidade contra o estado aqui do Rio Grande do Sul, Brasília e São Paulo, quanto aos lockdowns, que estavam fechando tudo, estavam proibindo as pessoas, inclusive, de sair na rua, caminhar, e estão ainda proibindo, E o STF deu a negativa. Depois o presidente Jair Bolsonaro já fez várias vezes a mesma declaração, que não vai botar o exército na rua para implantar lockdown nacional. Que ele não vai implantar lockdown nacional, nem vai botar o exército na rua para obrigar as pessoas a ficarem em casa. E sim, ele colocou o exército na rua para ajudar na vacinação. Com isso, com o exército ajudando na vacinação, há um maior controle do número de vacinas aplicadas. O exército funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, então pode-se aumentar inclusive o número de pessoas vacinadas, e tem muito estado aí que não está gostando muito da ideia. Inclusive o exército ele foi colocado para efetuar a vacinação de maneira voluntária, ou seja, o governador tem que pedir para o exército ajudar. Aqui no Rio Grande do Sul, quando eu levei a mãe a ser vacinada, o exército já estava ajudando, mas não estava na aplicação, eles só estavam na coordenação ali dos veículos, fazendo a segurança. Agora não, agora o corpo médico militar vai entrar em ação, médico e enfermeiros vão entrar em ação para ajudar na vacinação. E provavelmente daqui a uma semana ou duas, depois do dia 20, que é a posse do novo general de exército que vai comandar o exército, já houve a posse da Marinha e da Aeronáutica, mas eu acho que o presidente está esperando a posse dos três
comandantes, né? Daí sim vai haver uma, vamos dizer assim, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica vão se juntar e provavelmente o Exército e a Marinha também entrarão, né, para auxiliar nas vacinações, né? Daí depois desses pedidos que o presidente fez ao STF foram negados, depois do Exército estar ajudando na vacinação, das declarações do presidente Jair Bolsonaro que não vai botar o Exército na rua, nem vai fazer lockdown nacional, né? Da troca de ministro da Defesa e dos seus generais, né? O ministro Barroso, né, determinou ao Senado, né, ou seja, a ingerência novamente, né, do poder, um poder sobre o outro, né, do poder judiciário sobre o poder legislativo, né, determinou a abertura do CPI da gripe chinesa, né? Mas, em vez de abrir a CPI da gripe chinesa como estava sendo proposta, né, para ver onde os governadores estão gastando e o porquê não estão aplicando o número de vacinas enviados, né, o ministro Barroso mandou para o Senado, né, uma ordem que abrisse a CPI da gripe chinesa com foco específico, né, de apurar as omissões do governo Jair Bolsonaro, né? O próprio presidente já falou disso, né? E essa é uma intromissão, né, novamente do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. Agora cabe ao presidente do Senado, né, abrir ou não essa CPI da forma como está sendo vendido, né? Também o advogado Paulo Farias apresentou um mandato de segurança contra o presidente do Senado para que ele coloque em pauta e eleja a comissão parlamentar de inquérito para o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né, a pedido do senador Jorge Cajuru, né? Esse pedido foi colocado no Supremo Tribunal Federal, caiu nas mãos do ministro Barroso e vamos ver agora, né, o que ele determina. Se ele vai também determinar que o Senado abra também essa CPI, né? Porque pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também, né? Então ficou essa posição muito delicada, vamos dizer assim, para o ministro Barroso, mas como ele não está nem aí, eu acho que, né, nós temos que observar. O que está acontecendo é uma ditadura do judiciário, né? Eles estão determinando as leis que podem ou não ser válidas, né? Porque o Congresso aprova a lei, vai para a sanção do presidente da República, o presidente da República sancionou uma lei que serve para o Brasil, que serve para os brasileiros, né? E que não, né, mas que os ministros do STF, por um motivo ou por outro, por querer o caos do Brasil, não querem que essa lei seja aprovada, eles, por determinação judicial, dizem que a lei não vale e pronto, né? Eles estão fazendo isso aí com a própria Constituição, que não está valendo em muito de seus artigos, né? E eles deveriam ser os guardiões da Constituição, né? Na questão de proibir, por exemplo, a cultos religiosos, né? Missas, cultos religiosos de qualquer agremiação, né? Isso vai frontalmente contra o inciso 6º do artigo 5º da Constituição, né? Mas eles não estão nem aí, foram 9 votos a 2, né? Mas daí o pessoal diz, pá, mas questão de fé, né? Porque até o ministro Fux fez chacota, né? Fez chacota quando se falou, um dos advogados falou no final da sua fala, Deus perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O ministro Fux fez chacota quanto a essa, né? Então,
a minha visão, assim, eu acho que Deus está, sim, vendo o que está acontecendo, mas como Deus fez o povo de Israel andar 40 anos pelo deserto, numa área que hoje em dia, se tu for de jipe, tu faz em algumas horas, né, para atravessar de um lado ao outro, né, foi para purificar o seu povo, né? Então, Deus está, sim, purificando o povo brasileiro, né? Testando o povo brasileiro para ver se realmente ele tem fé, se realmente ele sabe o que ele quer, né? E para que ele se conscientize, né, do que é real, do que é de Deus e do que não é de Deus, que é só do homem, né? Por isso que Deus, inclusive, deixou proibir, né? Porque tem aquela passagem na Bíblia, né, que Pilatos diz para Jesus: tu não sabes que eu posso te condenar ou te soltar? E ele diz: não, tu só pode me condenar e me soltar, né, com o poder que foi dado a ti. Né? Então, o poder, né, que os ministros do STF têm é dado pela Constituição, que foi feita por deputados e senadores constituintes que foram eleitos pelo povo, e o povo é a voz de Deus. Então o povo é que no final das contas deu o poder, né, a esses juízes, e no final da ponta quem dá realmente poder a esses juízes é Deus, né? Pois ele poderia, né, se fosse da vontade divina, encerrar com isso de uma hora para outra. Com esse 1 ano de Covid, quantos ministros poderiam ter perecido da doença, né? E o presidente teria que trocá-los e botar, de repente, ministros novos, né? Então, orem, como eu já venho dizendo, orem bastante, né? Porque Davi conseguiu vencer Golias, mas só conseguiu vencer Golias quando falou que era em nome da sua fé. Porque Golias, assim como alguns ministros do STF, também, né, fez chacota de Deus, né? Golias, antes de morrer, fez chacota de Deus. E Davi disse: eu vou te matar. Eu vou te matar em nome desse Deus que tu estás fazendo chacota. Então, né, a hora vai chegar de que o Brasil vai ser um grande país. Eu tenho fé nisso, né? E se realmente, né, eu acredito nisso, que Jair Messias Bolsonaro foi colocado onde ele está, né, pelo povo, mas principalmente por Deus, né, para levar esse país para onde ele tem que estar, né, Deus não deixará o país chegar ao caos. Eu acho que muito antes disso, né, nós teremos grandes mudanças, nós teremos um milagre, né? Mas para isso o povo tem que se unir, o povo tem que rezar, e não só a rezar, o povo vai ter que agir, né? Ligando para os seus senadores, ligando para os seus deputados, fazendo pressão na internet, né? Fazendo pressão nas ruas, dia 11 agora, né? Para que Deus ouça o clamor do povo, certo? Então, mais uma vez, né, eu peço a você, que se ainda não é inscrito no nosso canal, dê essa força. Nosso canal não custa nada, aperte aqui embaixo, inscreva-se, acione o sininho, né? Deixe o seu joinha para dar relevância aos vídeos e o YouTube recomendar para mais pessoas. Deixe o seu comentário, né? Eu gosto de ler e respondo a todos. E vamos rogar a Deus, Pai Celestial, né, que ilumine e guarde a você, a sua família, a nossa pátria, né, nos dando muita fé, muita paz e muita sabedoria. Que assim seja. Eu converso com vocês, eu vejo vocês na segunda-feira, no próximo vídeo. Até mais e muito obrigado pela audiência.